canal Mistérios e Crimes para falar com vocês aqui, né, sobre o caso mais brutal que teve no ano de 2025 e o mais viral da internet em geral, que foi o caso da Vitória Regina de Cajamar. Esse caso teve uma expectativa de um crime bárbaro, cruel, brutal, confuso, investigação mal feita, câmeras excluídas, sem pistas, né, provavelmente, do que aconteceu, audiência de instrução, onde a maioria, que era para falarem a verdade, mentiram diante do juiz, diante da real prova, da principal prova, que era aquela audiência. Gente que era para ter sido saído dali algemado, preso, não aconteceu nada. Por quê? Por um único motivo: eles só querem o Maicon. Para eles foi o Maicon, acabou, pronto, final, não tem mais ninguém envolvido. Por quê? Ele é o bode expiatório desse caso. Se ele tiver preso, os outros não precisam. O principal responsável por esse crime vai ficar impune. Gente, olhem os áudios da dona Leda Maria. O que essa dona Leda tem a ver com esse caso? Falem aqui pra mim, para ela ter feito aqueles áudios tão perfeitos. Será que ela é uma pessoa assim tão inteligente, tão, como é que eu vou falar assim, tão cabeça inteligente a ponto de inventar aquilo tudo ali? Não. A dona Leda conhece pessoas, ela conhece gente de facção. Então aquilo ali foi passado uma informação para ela, que ela fez uma história baseada no fato que aconteceu em Cajamar. Então ela não, para mim, ela pode ter inventado algumas coisas, mas eu acho que boa parte ali é real. Aquela carta psicografada que saiu também no Instagram com o nome do mandante, porque todo mundo fica pedindo, mas você não sabe o mandante, você não sabe quem foi. Tá lá, tá escrito o nome dele, um tal de Israel. Tá escrito, para quem fica perguntando, que às vezes até enche o saco. Agora, o mais estranho de tudo nesse caso da Vitória é o quê? Por que a prefeitura fica mandando prisão, mandado de prisão, prendendo computadores, celulares de youtuber, mandando fechar canais? Foram na casa do Bomba, o Eric, foram atrás do Theo Karma. Pra que isso? Por que tudo isso? Porque tem uma ligação muito forte, tem uma ligação profunda nisso tudo. Gente, aquela confissão do Michael foi uma confissão patética. Aquilo ali não existe em lugar nenhum. Aí esse crime vai ficar marcado pelaquela confissão horrível, horrorosa, onde já se viu um criminoso fazer uma confissão e ela ser filmada de costas. A confissão tem que ser igual eu estou aqui com vocês aqui, ó. Livre, espontânea vontade. E não sendo ameaçado, coagido, como ele mesmo falou, que tem hora que dá vontade até de acreditar. Por quê, gente? Como que pode? Por que aquele senhor, aquele secretário de defesa, estava fazendo ali meia-noite, numa delegacia, se envolvendo num crime que não era para ele estar ali de forma alguma? Não. Esse crime tem mais coisas, está além do que a gente pensa, está além do que vocês pensam, tá? Porque se não tivesse, ele não ia estar ali. Ele não está ali se intrometendo com a advogada da prefeitura. Para quê? Por que motivo que essa advogada estaria fazendo o que ali? Gente, esse inquérito da Vitória, que tem quase 900 páginas, que é o que eu tenho aqui, porque tem mais de 2.000 páginas, tá? Eles digitaram tantas folhas. Para quê? Por quê? Para aquela baboseira que a gente viu eles fazer no caso. Gente, olha que absurdo. O corpo dela foi encontrado, junto dela um saco de adubo. Gente, esse saco de adubo estava cheio de digitais da pessoa que pegou nele.
DNA do criminoso, provavelmente. E por que não ligaram? Pegaram o telefone, o endereço de onde que fabricam esse adubo para ligar lá, para saber quem foi que comprou esse bendito saco de adubo? Não são nada. Será que esses celulares de quem foram apreendidos foram? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês no ar. Esses celulares foram periciados? Eu acho que não. Esses carros, a casa do Michael, será mesmo que teve provas retiradas dali? Que confusão é essa que tem carro ali numa cena, tem carro ali, tem carro ali? Realmente foi falado isso, que esse criminoso, ele fez uma confusão danada com esses carros para confundir a cabeça de todo mundo. Não, ele confundiu, foi muita coisa. Foi o local, quem foi ajudar, ele confundiu, foi mais inteligente do que ninguém de nós aqui imagina. Ele conseguiu não ter câmera da Vitória saindo do shopping, ele conseguiu não ter câmera da Vitória de dentro do ônibus, que ela pegou 2 ônibus naquele dia. Por que só o dela não tinha câmera? Porque ele conseguiu fazer essas câmeras sumirem, não aparecer de forma alguma. As câmeras ali onde que os carros passou, onde que ela foi sequestrada. Cadê aquelas câmeras que estavam na casa? O Abrão no Papo Tela Preta mostra tudo direitinho lá. Cadê aquele carro parado cheio de corda, com um galão de 5 litros de água sanitária? Para que tudo isso? Aquelas paias, aquelas enxadas apareceram ali para quê? Elas voou até lá e foi largado ali? Essa paia, essa enxada tinha digitais do assassino. Elas foram periciadas? Agora, mais outra coisa, né, gente? Estão querendo que o caso, brigando por causa do DHPP. Raciocinem aqui comigo um pouco. Vamos usar a cachola, como se diz. Vocês acham que depois de 7 meses, quase um ano já, daqui 2 meses já dá um ano, dá para achar alguma coisa? Pelo tempo que passou? Eu acho que se acertarem o local, se foi uma casa, se foi uma cabana, não importa. Se o sangue dela estiver ali, eu acho que o Luminol acha. Se for feita uma investigação séria, competente, e ligar esse Luminol nesse local. Agora, se foi igual a dona Leda fala, que se levaram todo mundo para a cachoeira e lá fizeram o tribunal do crime e jogaram na água, aquela coisinha toda, nunca vai existir prova de sangue, de nada. Agora, eu tenho uma esperança, que eu acho que é a mesma que vocês, que é, no dia da condenação, na hora H do Michael ser condenado, dele abrir a boca e falar quem foi que ajudou ele nesse crime odioso, honroso. Porque ele sabe quem é. Agora, vocês acham que ele vai esperar ter ali 30 anos, 40 anos preso? Porque a vida dele acabou. Acabou. Aí que ele seja solto, a vida dele acabou. Ele vai aguentar? Eu acho que essa é a única esperança que a gente pode ter. De na hora da condenação, ele abrir a boca. Então, muitas perguntas nesse caso até hoje. Gente, o que saiu de fake news, de baboseira nessa internet, putz grila. E eu cheguei a acreditar para vocês aqui matérias, porque a gente tem que trazer uma informação independente se ela seja verdadeira ou falsa. Mas tem canais aí, sem citar nomes, que inventou cada coisa, quanta barbárie, que eu fiquei muito surpreso. Para começar, aquele negócio da incorporação da Vitória, aquilo ali para mim foi uma palhaçada. Agora, a carta psicografada não foi, tá? Quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Aquela foto que saiu no canal do Marconde Marques, né, onde que fala que negócio lá que ele tinha feito com o amigo dele, Vocês acreditaram naquele print? E depois daquilo lá, alguém mais falou nesses prints, senhores? Senhoras e senhores, né, vamos falar assim? Ninguém mais falou nesses prints. Então aquilo ali, será que foi mais uma fake news? E a história daquela gruta que saiu no canal do Elivan, que
Dizem que parecia que ela tinha sido levada para lá, ficava lá o corpo dela, né? Por que não foram nessa gruta? E como que esse corpo foi levado para essa gruta que diz que tem um acesso bem difícil? Provavelmente mais uma fake news da nossa internet. Muita coisa errada nesse caso. Muita mesmo, que não dá para saber se fizeram isso para condenar o Michael, se ele realmente é inocente. Porque, será mesmo, fica essa pergunta que eu fiz para algumas pessoas, eu faço para vocês, que uma pessoa que nunca cometeu um crime desse, seria capaz de esfaquear alguém, fazer tudo, limpar prova, sem ter experiência nenhuma? Tudo bem, uma pessoa que bebe, deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês, você está numa festa, ou uma pessoa vai na sua casa e vocês vai lá, conversa, acontece alguma coisa lá, você vai lá e pega nessa pessoa. Gente, qualquer pessoa faz isso. Mas para esconder as provas, para limpar a cena do crime, será que ela teria essa experiência? Eu deixo essa pergunta no ar aqui para vocês. E como eu falei da pá e da enxada. E depois apareceu uma tal de calcinha em cima do barraco lá. Onde estava essa calcinha? Que ninguém viu ela lá em cima. Ela estava em cima de uma árvore, aí veio um vento e pegou e derrubou ela e ela caiu lá em cima como do nada? Ou queriam incriminar alguém jogando ela ali, deixando ela ali? E a família da Vitória? Para me encerrar aqui esse vídeo aqui. Família da Vitória, o seu Carlos, né, que eu fui um curso trazer o seu Carlos aqui, que vocês não têm noção da vitória que foi para mim. Para ele ficar tão nervoso com as perguntas do pessoal aqui, para ele ficar tão irritado, me deixou sem jeito de continuar as perguntas para ele aquele dia. Não veio mais, ele não foi mais em canal nenhum de ninguém. E hoje ele faz live no TikTok ao vivo com a filha ali dele, que também não responde ninguém em WhatsApp. As outras irmãs dela também, ninguém entra em contato, ninguém fala mais nada. O seu Carlos chegou a fazer 5 podcasts. E no último que ele fez, ele deixou escapar que tinha acontecido alguma coisa com a Vitória há meses. E isso foi visto por várias pessoas, isso teve até confusão em chats. Tem até gente que afirma que tem esse vídeo. E ele ficou tão sem jeito naquele podcast que ele pediu para eles tirarem do ar, para o YouTube cortar. Eles cortaram. E ele, a partir daquele momento ali, ele não fez mais podcast com ninguém. Por quê? É isso que eu deixo no ar aqui. Por quê? Se ele está fazendo ao vivo no TikTok, por que ele não pode ir nos canais dar oportunidade para as pessoas entrevistarem ele, que não teve, né, até hoje? Por isso, gente, para me encerrar aqui esse vídeo, eu vou falar aqui para vocês umas coisinhas. E eu ainda vou fazer a live com a doutora Raquel, tá? Fiquem tranquilos, vai ter essa live que é a última do ano. E é a última desse caso. Esse praticamente é o último vídeo que eu estou fazendo do caso Vitória Regina de Cardamar. Só volto a falar do caso no dia que o Michael for, que tiver o julgamento dele, para trazer para vocês como que foi, rodar da carruagem, entendeu? Porque, gente, eu fiz o que eu pude aqui nesse canal para esse caso. Eu matei o meu canal com esse caso. Olhem os meus vídeos, minhas lives que eu estou fazendo de outros casos importantíssimos. Por causa do caso da Vitória. O que eu empenhei nesse caso. Então, que fiquem claro para vocês. Querem continuar me seguindo? Vai ser um prazer, uma honra de vocês continuarem aqui no canal. Mas se for o caso da Vitória, o canal vai morrer. Porque eu não vou continuar mais com esse caso a partir de janeiro. Vocês aguardem, vai ter a live com a doutora Raquel nos próximos dias, né? Onde eu vou fazer muitas perguntas para ela, que a gente vai bater um papão em tudo que aconteceu, a opinião dela, que é muito importante. E talvez eu possa ainda pensar numa última com a Marina semana que vem, porque a gente vai fazer a live ainda da retrospectiva geral anual do ano. Última pergunta para me encerrar de uma vez esse vídeo aqui. Qual foi o caso para vocês mais brutal que teve em 2025? Para mim, foram 2. Vou deixar só 2. O caso da Vitória, o caso do Caraíba,
dos cobradores da dívida que vieram de São Paulo que foram assassinados. O caso do Adalberto também, eu coloco, porque um cara que é jogado dentro de um buraco vivo, ele teve uma morte horrível, horrorosa. Então é isso, pessoal. Um Feliz Natal para vocês, que eu desejo do meu fundo do meu coração. Que se der, continue seguindo o canal, continue dando oportunidade para mim, que vai ser uma honra, um prazer. Tá ok?